e paz pessoal, eu sou o pastor Marcelo Santana e esse é nosso canal Casa de Tirano. Bom, gente, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo no nosso canal. Eu quero agradecer a você que tem dado o seu like, tem compartilhado, tem falado do nosso canal, tá bom? Muito obrigado, pessoal. E também eu quero pedir a você que não esqueça, se você é um teólogo de carteirinha, deixa aí o seu joinha aqui embaixo, tá bom? Desce aí a barra de rolagem e deixa o seu like, tá certo? Se você está no celular, desce aí um pouquinho, clica aí no gostei, tá bom? Isso ajuda muito o nosso canal, isso divulga também o nosso canal. O youtuber entende que nosso canal está crescendo e nos ajuda também, tá bom? Então compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais, tá certo? Bom, hoje eu quero falar rapidinho porque o assunto é um pouco complexo e eu vou usar de novo, né, esse texto aqui, né, que é o texto da Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom? Para vocês rapidinho. E o volume 1, que é o Pentateuco, tá bom? Que tem como base a BHS, né? A Bíblia Hebraica Stuttgartensia, ok? Então, é rapidinho o vídeo. Me fizeram uma pergunta e a pergunta foi a seguinte: Pastor Marcelo, foi o pastor Ivan, agora eu lembrei do nome do abençoado. Pastor Ivan Nascimento, um beijo no coração, Deus abençoe o servo de Deus, esse grande homem de Deus, Deus abençoe o pastor Ivan, seu ministério, a igreja aí que o senhor pastoreia, as igrejas que o senhor pastoreia, Deus abençoe. E ele me perguntou o seguinte: Pastor Marcelo, me diga uma coisa, para o senhor, o que é que o senhor acha daquela atitude de Cã? Porque algumas pessoas acreditam que aquela atitude do Cã, de ter visto a nudez do seu pai, foi uma atitude homossexual, né? Homossexual. Ele olhou e desejou a nudez do seu pai. Alguns vão até além, dizem que ele entrou na tenda, teve relação com o pai, e depois que ele sai. O que é que o senhor acha? O senhor concorda com essa visão? Discorda? Gente, é rapidinho. Vamos ao texto, né? O texto que se usa para falar disso é Gênesis, né, o Sefer Bereshit, o primeiro livro da Bíblia, né, pelo menos no seu sentido, na nossa organização canônica e na judaica. É o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 9, e eu vou ler a partir do versículo de número 20, tá bom? Diz assim: Vayahel Noach ish ha-adamah Vaitar Karem. Ou seja, e começou Noé, que ele é homem do solo, e começou e plantou, ele começou traduzindo, ele começou a tratar o solo e ele plantou um vinhedo, certo? Um vinhedo, ele foi lá e plantou, tá bom? Pronto, traduzindo de uma forma mais simples. O versículo 21: Va yeshite min ha yain va ishikar va itgal betor ohalo. Ou seja, ele plantou uma vinha e pegou do vinho, esperou a maturação, claro, pisou lá, tratou o vinho e tomou o vinho e acabou ficando bêbado, embriagado, shahar, ficou bêbado, embriagado, perdeu a consciência por causa do álcool do vinho contido na uva, beleza? Estou me esforçando para traduzir. Entrou na tenda dele, estava bêbado, e tirou a roupa, ficou nu, lá na tenda dele, estava lá em pé e pelado, alegrão da vida. E 22, o 22 diz assim: Vaiar e viu com os olhos, viu, sentido, né, dos olhos, os olhos, viu, Ram, um dos seus 3 filhos, Cã, na nossa tradução, Ave Keranã, o que Naã, o pai de Canaã, é uma referência profética, né, uma visão prospectiva que o escritor dá. Ele viu o que? Et ervat, a nudez. O pai sem nada, sem roupa, sem nada.
de seu pai, Avi, não é? Aviv, seu pai, vai a Ged e relatou, relatou, né? Falou, relatou, passou o relatório, Lishnei Erav, a seus dois irmãos, Barutz, que estavam fora. Bom, ele viu, eu só vou interpretar isso. Ele viu a nudez do pai que estava no meio da tenda e contou aos seus dois irmãos. Gente, é rapidinho. Quando o texto diz isso, que o Cã viu a nudez do pai e ele foi relatar aos seus irmãos, não há uma explicação, não há. Em lugar nenhum da Bíblia, se você for procurar, não há uma explicação por que o Cã vai ser amaldiçoado. Mas para encontrar o motivo pelo qual da maldição, existem 3 explicações para isso. Pelo menos foi o que eu pesquisei, vi, tá bom? E fiz uma exegesinha básica aqui e percebi. Primeiro, eu posso dizer que o Cã, ele olhou para o pai, ele abriu a porta da tenda, olhou, viu o pai lá, nu, e teve uma relação sexual, olhou e desejou o pai. 2, eu posso olhar para esse texto e dizer que o Cã olhou e reprovou aquilo, foi lá os irmãos, sem Jafé, papai está pelado, que coisa feia. 3, eu posso também olhar e dizer que o Cã olhou e ele zombou daquilo a ponto de ir para os seus dois irmãos e sorrindo dizer, olha, papai está bêbado lá, está nu, no meio da tenda, sorrindo, zombando. Bom, para a primeira interpretação, que é justamente essa que nos foi proposta, para saber se eu concordo ou não, não tem base bíblica. Não tem. Por quê? Porque quando o Cã olha, ele olha e a Bíblia não diz que ele entrou, a Bíblia não diz que ele teve relação, a Bíblia não diz nada disso. Diz que ele só olhou, ele só viu. E o termo nudez que aparece aqui, aí você pode dizer, mas pastor Marcelo, o termo hebraico aí de nudez é o mesmo termo hebraico de Levítico 18. Eu concordo com você. Porém, no Levítico 18, lá é uma normatização para a criação do pecado de incesto. Ou seja, Deus organizando a relação sexual dentro do âmbito familiar. Tem nada a ver. Lá é uma coisa, é um eufemismo para a relação sexual, tá bom? Como também em Gênesis 49, 5, se não me falha a memória, que o texto diz que o Rúben perdeu a primogenitura porque subiu no leito do seu pai. Outro eufemismo para a relação sexual. Tem um outro eufemismo para a relação sexual, pastor? Além de ver a nudez e subir ao leito, tem conhecer, como Maria conheceu a José, depois que Jesus nasceu e teve filhos, teve com ele, não é? Fala de intimidade sexual. Então, esses termos, esses textos são eufemismos, que vem do contexto, realmente está falando de relação sexual. Só que no caso do Cã, do Ram, não tem. Então não posso dizer isso. Por quê? Porque ele sai dali e vai contar aos irmãos que o pai está nu. Então no texto hebraico que a gente acabou de ler, ele só viu e relatou. Não tem dizendo que ele fez isso. Que ele deitou-se com o pai. Não tem dizendo isso, que ele desejou. Eu não posso fazer uma defesa de uma coisa que o texto não tem. Um dos recursos exegéticos é o texto imediato. É o contexto imediato. Quando eu olho e sei que ali dentro a resposta já está, que é o caso daqui. Tá bom? Então, não foi por isso. Número 2, ele pode ter reprovado. Mas se ele tivesse reprovado, ele realmente mostraria que gostava do pai e iria entrar, e iria cobrir o pai.
colocar uma coberta nele, se ele estava incomodado, ou chamaria o irmão para ir lá e dizer, vamos cobrir papai. Também isso não tem fundamento. 3, zombaria, na minha opinião, foi isso. Foi mesmo, foi. Porque ele olhou, ele sai da tenda e vai lá fora e diz aos irmãos, ó, papai está lá, e ele zomba. O pecado de zombaria, para uma condição de uma pessoa que está bêbada e nua, e desonrando o pai, ele vai ter seu contexto imediato no caso de Eliseu, com aqueles 40 jovens que o chamou de careca, zombaram dele. 2 ursas vieram e mataram os jovens porque zombaram dele. O caso de Davi, quando vai entrando em Jerusalém com a arca, dançando, bailando, né, quando o termo hebraico diz que ele rodopiava e suas calças apareceram, e a Mical olhou e zombou dele, né, aliás, reprovou ele por conta daquilo, né, coisa feia, o rei, né, ficou chateada com aquilo. Esterilidade, Deus a puniu com esterilidade. Então, a zombaria realmente ela pode trazer essas consequências. Faltou aquele respeito que o Cã deveria ter mostrado pelo seu pai e ter visto ele numa condição daquela de frágil e ter respeitado. Ok? Então, em momento nenhum, o texto ele está dizendo que o Cã teve relação sexual. Pelo contrário, está dizendo que ele olhou, não é? Possivelmente zombou, e os irmãos, a reação dos irmãos mostra que eles vão ter uma atitude contrária àquilo que o Cã estava falando, né? É o que a gente chama eles tiveram uma atitude contra aquela atitude que o irmão estava tendo. Eles mostraram respeito, mostraram honra por uma condição de fragilidade que o pai estava vivenciando naquela hora, tá bom? Então, essa é a minha resposta, tá bom? O Cã zombou do pai e foi contar para os irmãos, foi relatar para ver se os irmãos também zombariam, e os irmãos reprovaram aquela atitude dele a ponto de cobrir o pai de costa, que estava numa situação de fragilidade, tá bom? Ele se aproveitou daquele momento, na fragilidade do pai, para poder zombar, para poder diminuir, não é? Para fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse, muito pelo contrário. Deus queria que ele honrasse o pai, respeitasse o pai, e ele não fez. Acabou sendo amaldiçoado, e depois eu vou fazer um outro vídeo com relação à maldição de Cã, tá bom? Depois eu faço um vídeo, vocês vão falar aqui embaixo no comentário, me lembrem, cobrem, que aí eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Alguns dizem que foi com relação aos africanos e tal, depois eu falo sobre isso, ok? Gente, um beijo no coração. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui embaixo, ó, nos comentários. Eu espero você falar. Aqui é nosso canal Casa de Tirano, um canal completamente democrático. Fale o que você pensa, ok? Não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele like aqui embaixo e se inscrever no canal e acionar o sininho para que você receba nossos vídeos, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!